sobre a carta de Paulo aos Efésios. De maneira instrutiva, teológica, eu não quero ainda fazer nenhuma aplicação, mas quero falar um pouquinho dessa carta, porque com certeza vale muito a pena. Então a carta de Paulo aos Efésios foi escrita a partir ali de 60 depois de Cristo, provavelmente 60, 62, foi escrita em Roma. Paulo estava preso, então não foi uma carta escrita em um período de liberdade, foi uma carta escrita num tempo de limitação, num tempo de prisão. E isso por si só já fala muito comigo, já fala muito ao meu coração, porque quantas vezes eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida esperando o momento certo, esperando o momento mágico, esperando que tudo se encaixasse, esperando que tudo estivesse favorável. E eu percebo que quando nós nos colocamos à disposição de Deus e entendemos que para fazer o que Deus quer, eu não preciso de circunstância favorável, eu preciso de obediência e mente santa, tudo vai dar certo. Paulo conseguiu ser produtivo aqui na prisão. Uma das cartas mais extraordinárias de Paulo, uma carta com uma teologia ampla, forte, robusta, escrita na prisão, num tempo de limitação. Uma coisa que me chama a atenção na carta de Paulo aos Efésios é que não é uma carta de início, não é uma carta onde tem ali um pouquinho da imaturidade de Paulo. Não, é uma carta escrita aproximadamente 25 anos após o encontro dele com Cristo a caminho de Damasco. Então olha só, é um Paulo maduro, é o apóstolo já com uma bagagem, com uma história para contar. É um homem que já tinha uma história, já tinha um peso teológico, prático de relacionamento com Deus, uma caminhada, tinha uma história ali. Então um Paulo mais maduro, formado por viagens, formado por igrejas que foram ali desenvolvidas, inclusive a igreja de Éfeso, que foi formada a partir do ministério apostólico de Paulo em uma das suas viagens missionárias. Foi em Éfeso, uma cidade marcada por muitas manifestações espirituais, marcada por idolatria, por magia, aonde muitas pessoas ali queimaram em praça pública livros de magia que custavam uma fortuna. Então o apóstolo já tinha ali um peso, né? uma base, uma estrutura, um homem maduro. Efésios pertence às chamadas cartas da prisão. Junto com a carta aos Efésios, nesse período de prisão, foi escrita a carta aos Colossenses, Filemon e Filipenses. Essas 4 cartas são chamadas de cartas da prisão. Eu fiz uma anotação aqui, uma pequena comparação entre as cartas, e repito, isso ainda de nível introdução, tem o objetivo de trazer conhecimento, força de conhecimento teológico, traz muita capacitação de uma aplicação coerente. E eu não fico à mercê de qualquer mensagem. Eu passo a adquirir, quando recebo conhecimento teológico, uma robustez para discernir um ensinamento que tem Cristo e um ensinamento que não tem. Então é muito importante, muito oportuno para nós o conhecimento teológico. Olha só que interessante, Filemon, uma carta pessoal, relacional, trata de relacionamento. Filipenses, uma carta afetiva, pastoral, tem na sua essência um encorajamento. Colossenses, uma carta de defesa, exalta a supremacia de Cristo, quase que uma carta apologética. Efésios, uma carta revelacional, mostra o plano eterno de Deus,
Muitos acreditam aí, a tradição da igreja acredita que Efésios foi uma carta mais ampla, mais abrangente, não direcionada para Éfeso no sentido literal, mas para todo aquele contexto regional ali. Ela abrange mais, mostra o plano eterno de Deus e trata a identidade da igreja. Identidade da igreja, sobre isso que a gente vai tratar. Agora olha que interessante, eu quero fazer uma diferenciação aqui de Efésios com Gálatas e Coríntios, porque Gálatas tem uma correção doutrinária urgente, corrige doutrina de maneira urgente. Coríntios tem uma correção de comportamento e desordem, tem doutrina também, tem uma correção muito pontual. Agora Efésios não corrige, revela, é diferente. Quando você entende a estrutura da carta, você consegue ter mais amplitude, repito, amplitude de aplicação. A aplicação é colocada de maneira inteligente e funcional, porque eu entendo o contexto, o pano de fundo. Efésios não trata crise. Paulo trabalha Efésios estabelecendo identidade. Ele trata de início ali, principalmente nos 3 primeiros capítulos, com muito mais força o que eu sou do que o que eu faço. E isso é muito forte, porque quando eu tenho bem estabelecido, muito bem entendido quem eu sou, eu começo a ter mais clareza de caminho, de propósito, e não fico errando destinos. Porque quando eu sei com clareza quem eu sou, eu tenho mais facilidade de propósito e de caminho. Contexto da cidade, eu já mencionei, um centro espiritual intenso, marcado por idolatria, magia, forças espirituais, um lugar de muito ocultismo, lugar difícil para trabalhar, lugar pesado. A igreja nasce num ambiente desse, de confronto espiritual. Como eu disse, o tema central de Efésios não é comportamento, é posição. Paulo posiciona primeiro, para tratar até comportamento depois ali mais para o final da carta. Mas o foco aqui é posicionamento, é tratar quem a igreja é em Cristo, é formar a igreja. Ele trata muito da ideia de que não há mais judeus e gentios, existe a igreja, o corpo de Cristo. Quando quem eu sou em Cristo está claro, o que fazer se torna leve, prático e objetivo. Eu vou repetir isso. Quando quem eu sou em Cristo está claro, o que fazer se torna leve, prático e objetivo. Olha só, o caminho que eu quero usar aqui para nós entrarmos no texto, eu quero fazer uma breve ilustração, bem prática, sobre o ambiente profissional. Existem muitos casos, muitas pessoas que têm formação, têm preparo, têm habilidade, têm oportunidade, mas não está se desenvolvendo, não está se encontrando, não está rendendo, não está sendo produtivo, não está funcionando. Por que que isso se dá? A oportunidade foi dada, a capacitação e a formação existe, tem habilidade técnica, era para funcionar. Por que que pode dar errado? Por que que pode não estar dando certo? Porque a falta de conexão da minha habilidade, da minha formação e do meu potencial com a cultura do ambiente onde eu estou, pode enfraquecer o meu desempenho. Se eu não estiver conectado com cultura, com visão, com princípio, com estrutura, com certeza a minha habilidade pode ser enfraquecida, o meu potencial pode ser diminuído, o meu desempenho vai ser afetado. A minha produtividade não vai bater ali o que precisa, eu não vou atender a necessidade a qual eu fui confiado para atender. Isso tem muito a ver com a funcionalidade do ser humano no ambiente onde ele está. A questão da cosmovisão.
a minha visão de vida, a minha visão de mundo. Por isso que o Evangelho, ele começa a trabalhar a mente. Eu gosto muito do texto muito famoso de Paulo ali em Romanos 12:2, onde ele fala que nós não devemos criar a forma do mundo, mas sermos transformados pela mente de Cristo. Então a ideia de trabalhar essa transformação de mente, a mente de Cristo, é o caminho pelo qual o Espírito Santo usa no processo de regeneração e santificação, após sermos alcançados pela justificação em Cristo. Então esse caminho de regeneração, ele se dá na mente, com essa mudança que é feita pela palavra, através do Espírito Santo, atuando em nossa vida pela revelação que é a Bíblia. E aqui ainda, dando destaque para algo teológico, eu quero dizer para os irmãos que existe apenas uma revelação. Uma revelação. Qual é essa revelação? A Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras. Nós temos apenas uma única revelação. Então não é correto eu, quando tenho a oportunidade de falar à igreja, chegar aqui e dizer assim: ó, irmãos, eu tenho uma revelação da parte do Espírito hoje para tratar aqui com a igreja. Não é correto teologicamente, porque a revelação já foi dada, é uma só e foi finalizada. O que nós conhecemos a respeito de Deus já foi trazido através da Bíblia Sagrada. Essa é a revelação. Então qual é a maneira certa de eu usar a palavra? É iluminação. Irmãos, eu tenho aqui para compartilhar com vocês um texto da revelação sagrada, que o Espírito Santo iluminou meu entendimento para eu compartilhar. Então é diferente eu usar a palavra iluminação e revelação. A revelação é uma só, já foi dada, não tem mais nada novo a ser revelado. Nós podemos ter um entendimento iluminado pelo Espírito para aplicar a revelação que já foi dada para uma determinada área, circunstância ou momento da minha vida. Percebe que existe uma diferença? Existe uma revelação geral, aonde todo ser humano pode conhecer a Deus, que é através do planeta, da criação, dos bichos, das plantas. Qualquer ser humano com o mínimo de inteligência, ao contemplar a grandeza do universo, olha só, o salmista diz que Deus conta e chama pelo nome todas as estrelas. E se você for estudar um pouquinho de estrela, de céu, dos astros, você vai perceber que o universo em expansão acomoda bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas. Como que isso é possível? É um absurdo, não cabe na nossa mente. Existem luz de estrelas captadas por grandes equipamentos tecnológicos que fazem a leitura dos céus. Existem luzes captadas por esses instrumentos que estão a mais de 28 bilhões de anos-luz. É um absurdo. É como se nós pegássemos um foguete na velocidade da luz, que já é impossível, para poder alcançar um ponto específico, teríamos que viajar 28 bilhões de anos. Não é algo fora do comum? Não cabe na cabeça da gente, né? É algo absurdo. Porque quando se trata de Deus, não existe uma definição razoável que cabe no nosso entendimento. Ele revelou aquilo que ele acreditou, aquilo que ele decidiu que cabe no nosso entendimento, que vai ser útil para a nossa vida e para a maneira como nós vamos conduzir aqui. A revelação geral, planeta, cosmos e tudo isso que existe, a criação. A revelação especial que se dá através de Cristo e chegou até nós pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Percebe a importância desse livro? A importância da Bíblia? Ela é de fato a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, dirigida e conduzida, guardada pelo Espírito, e é a Palavra de Deus que revela, que penetra, que ilumina, que dá vida, que aviva, que fortalece, que restaura, que ensina, que produz fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então,
esse alinhamento de visão, ele é muito importante. Por isso que Paulo trata a identidade. Ele está tratando mente, ele está tratando pensamento, ele está tratando identidade, ele está tratando de posicionamento. Como é que eu tenho que me posicionar como cristão diante da vida? Primeira coisa que nós não podemos fazer é separar o que é secular e o que é espiritual. Não, tudo é espiritual. A vida é espiritual. Tudo se trata de mundo espiritual. O mundo espiritual afeta diretamente a nossa vida. Eu tenho entendido para mim, e quero compartilhar isso com vocês, de maneira muito prática e objetiva, que eu tenho encaixado na minha vida, que avivamento espiritual, é claro, essa é uma definição muito rasa. Eu estou querendo trazer isso para o ambiente prático e para a aplicação. Avivamento espiritual é quando você se torna dependente de Deus e o busca em oração para cada decisão que você toma da vida. É quando você conseguiu perceber o mundo espiritual ao seu redor e não age mais por impulsos emocionais, por precipitação, por vontade humana, mas depende de Deus para tudo. E eu tenho percebido essa mudança acontecer no meu dia a dia de maneira muito impactante e promissora. Eu digo promissora porque eu sei que se eu permanecer assim, eu vou crescer muito, avançar muito. Então o que se dá? Por exemplo, eu estou no momento de entrevistas profissionais, estou no momento onde tem passado pessoas por uma entrevista. Eu estou ocupando hoje essa função de fazer entrevistas para decidir se contrata, se não contrata. E é interessante que há um tempo atrás, eu me pautava muito pelo currículo, pelas informações, pelos dados, pela entrevista, por uma leitura psicológica, por estratégias de RH. E agora não é que eu deixei de fazer, eu continuo fazendo, mas quando eu sinto no coração que é o momento certo, a pessoa certa, eu não chamo mais por impulso, eu oro. Percebe a diferença? Essa é a diferença de ser um cristão avivado. Essa é a diferença de ser um homem e uma mulher bíblica. Essa é a diferença de andar com Deus, de estar em Cristo, ser cristão, ser igreja. Eu não tomo mais decisões por conta própria, eu não vivo mais no controle, eu não decido mais o que é certo e o que é errado. É lógico, nós temos a palavra de Deus que já nos dá essa firmeza de decidir. Não é tudo que eu tenho que buscar direcionamento dentro desse ambiente espiritual, quando eu já tenho muita coisa decretada aqui na palavra. Nós temos que ter maturidade para isso. Eu não preciso orar para algumas coisas que a Bíblia já deixa claro o que é e o que não é. Mas percebe que nesse ambiente, onde eu entendo que tudo é espiritual, eu estou vendo o rosto da pessoa, mas eu não conheço o coração. Mas eu sirvo um Deus que conhece. Então por que eu vou decidir com a minha inteligência? Por que eu vou decidir com critérios humanos? Eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus para poder entender se é o momento de fato de eu sair da casa onde eu estou. Eu vou orar a Deus para entender se é o momento de fato de trocar o carro que eu tenho. Ou é ganância, ou é vaidade. Será que é o momento? Será que não vai me prejudicar amanhã? É essa dependência, essa entrega, essa renúncia do eu, é esse sacrificar diário na cruz do ego, de viver essa vida dependente, entregue de fato a Cristo, e depender dele para tudo, e orar para ele em todas as circunstâncias, e não tomar decisões por conta. Vocês percebem que existe algo muito forte aqui? Uma vida rendida, uma vida entregue, aonde eu controlo as minhas emoções, controlo a ansiedade. Meu Deus, quantas decisões eu não tomei por impulso, quantas coisas eu já não fiz na minha vida por precipitação. E geralmente a nossa precipitação, ansiedade, ela está sempre muito envelopada de ganância, de medo, ela está sempre muito bem envelopada de vaidade. Pode perceber, todas as vezes que a gente errou com precipitação, tinha por detrás ali uma vaidade escondida,
uma ganância escondida, aquela sensação de que esse é o meu momento, eu vou ter lucro aqui, e lucro nunca vem fácil demais, pelo menos para mim nunca veio. Tudo que é fácil demais a gente não tem um pé atrás, é assim ou não é? Porque a gente sabe que a vida não funciona assim, nada vem de graça. Eu até costumo dizer que esse é um dos principais motivos onde muita gente tem dificuldade para entender o Evangelho. Porque você chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, você nasceu em pecado, é pecador, você pecou, por conta desse pecado você foi separado de Deus, por conta dessa separação a morte passou a dominar toda a raça humana, e desse jeito, sem Deus, você está sentenciado ao inferno, e agora você precisa resolver isso. E aí a pessoa diz: como eu posso resolver isso? Quanto eu tenho que pagar? Dinheiro nenhum paga. Com quem eu tenho que fazer contato? Não tem ninguém que você possa fazer contato aqui. Qual que é o caminho então? O que tem que ser feito? Qual a parte burocrática que tem que ser resolvida? Aí alguém diz: você precisa entregar a tua vida a Cristo, confessar os seus pecados, se arrepender e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua alma. Você precisa ser batizado, porque quem crer e for batizado será salvo. Você precisa então cumprir esse protocolo, mas você não tem que pagar nada, é de graça, não tem burocracia. Essa mensagem para muitos caiu em descrédito, porque nós estamos tão acostumados a pagar por tudo, estamos tão acostumados com a burocracia da vida. Alguém aqui já perdeu a certidão de casamento, precisou refazer? Eu já perdi 2 vezes, nas mudanças de casa aí, já teve 2 vezes que eu precisei de certidão de casamento. Quem é que acha? Pensa numa coisa burocrática para resolver. Já fez financiamento de casa, de carro? É fácil fazer? Burocrático. Que burocracia. Já precisou fazer segunda via de alguma coisa? Tudo é muito burocrático, tudo exige demais. Eu fui fazer um cadastro online, eu não me lembro para que foi esses dias. Meu Deus do céu, mas pensa num trem burocrático. Procurar documento para todo lado, tirar foto, escanear, tem que colocar a cara lá na frente, haja burocracia. Nós estamos tentando ligar a energia numa casa, energia e água numa casa que eu adquiri, e tem que fazer a ligação da água, da energia lá, e minha filha que está fazendo isso pelo celular lá, e pensa num negócio que não resolve, que não anda, que não vai, te leva para um canto, te leva para outro, tem que ter outra pessoa para falar, outro documento para arrumar, outro número para poder conseguir, aí o CEP está errado e haja confusão. Aí alguém chega para você e diz: olha, o pecado que você tem, o problema que você tem, que chama pecado e que te sentenciou à morte, pode ser resolvido com a tua fé. Mas como assim? É só eu confessar? É só eu crer? É só você acreditar. Nós sabemos que essa obra é uma obra milagrosa do Espírito Santo, mas quando nós nos deparamos com esse escândalo, porque a graça dentro dessa perspectiva é quase que um escândalo, diante das burocracias da vida, diante de tudo que nós pagamos, diante de tudo que nós enfrentamos, se deparar com a mensagem do Evangelho é quase que um escândalo. Eu cheguei até aqui para poder tratar de 2 pontos principais que estão muito conectados à nossa visão de mundo, à nossa cosmovisão, à maneira como nós enxergamos o mundo. Eu ainda quero dar mais um exemplo. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui no culto, em um dos cultos que eu ministrei, mas vale a pena refazer. Eu me lembro que um dia eu estava em um mercado, numa banca de legumes, e tinha um rapaz próximo de mim abastecendo ali uma banca de hortifruti, e chegou uma moça, estava com o uniforme de uma farmácia. Isso foi tão impactante para mim, e aquele moço cumprimentou ela, conhecia. Eu entendi na conversa que ela trabalhava no mercado. Eu estava pegando aqui, eles estavam conversando aqui, não tinha como não ouvir. E na conversa, ele perguntou assim, ele esboçou uma ideia assim: conseguiu se libertar, hein? Conseguiu sair, hein? Para você deu certo. Eu percebi que ele estava falando sobre trabalhar naquela empresa, que era ruim,
que não era bom, e que ela tinha conseguido se libertar daquele problema que era trabalhar ali. A conversa foi bem assim. Aí ela disse dessa forma, mas é ilusão, porque lá onde eu estou é a mesma, e aí ela falou uma palavra até feia. Eu vou trocar a palavra que ela falou por porcaria, que também é uma palavra feia. Lá é a mesma porcaria. Então o que ficou muito claro para mim ali? Que o problema não é a empresa. O problema é a visão de mundo da pessoa para o trabalho. É diferente alguém que chega numa empresa querendo identificar os problemas para resolvê-lo, em forma de mostrar profissionalismo, mostrar eficiência, porque quer crescer e entender que estar ali é uma oportunidade. Diferente de alguém que vê o trabalho e a empresa como algo que tenho que fazer, porque eu preciso de dinheiro, quanto eu vou ganhar, qual vai ser o meu dia de folga, qual é os meus horários. São dois tipos de pessoas totalmente diferentes. E quem entrevista pessoas para contratação sabe que existem os dois. Tem gente que chega para conversar e ele não pergunta nada sobre a empresa, não pesquisou nada antes, não quer saber nada da vaga, não quer saber nada de nada. Ele quer saber salário, dia de folga, horário que entra, horário que sai, é só coisas relacionadas ao eu. Eu quero saber das coisas que estão ligadas à minha vida, que vai resolver o meu problema. Quando na verdade a minha mentalidade para poder crescer, desenvolver e ganhar força profissional dentro de um ambiente de trabalho é chegar para... É interessante que tem algumas pessoas que trabalham comigo, pastora, 5 dias de teste, aí chega para mim e fala assim, eu não vou ficar. Eu falei, não vai ficar por quê? A gente até gostou de você, eu tive até um parecer positivo ali do encarregado do setor, mas eu não vou ficar por conta desse problema e desse problema. Eu falei, mas você não entendeu nada, eu estou precisando contratar exatamente por conta desses 3 problemas que você está fugindo deles. Você está fugindo do motivo pelo qual eu estou precisando de você. Você entendeu tudo errado. Não é assim que funciona a vida. A tua visão de mundo está distorcida. Onde você vai parar? Em que lugar você vai trabalhar? Não existe empresa perfeita. E empresa que está precisando contratar é empresa que tem problema que ninguém que está lá dá conta de resolver. Então vocês percebem que a minha visão de vida, a minha visão de mundo, a maneira como eu me posiciono, que eu me identifico, que eu me vejo, ela tem muito a ver com os resultados que eu vou ter. Isso é muito óbvio, né? Então eu quero tratar aqui sobre 2 pontos que definem algo muito interessante sobre minha identidade, sobre quem eu sou e a maneira que eu vejo a vida. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 7. Leia comigo, por favor. A minha versão aqui é um pouquinho diferente, mas as palavras são iguais. Eu me tornei um servo do Evangelho, por causa do dom que Deus em sua graça me concedeu. Esse dom me foi dado pelo poder de Deus, que atua em mim. Primeiro ponto aqui que é extremamente importante para nós. Eu sou agraciado. Eu sou favorecido. Minha conta foi paga. De maneira milagrosa, a minha dívida foi paga. Eu não tinha como pagar. Existia uma sentença contra mim. Ela estava assinada, era legal. Não tinha o que ser feito. O texto é claro. Paulo menciona com clareza. Eu me tornei um servo do Evangelho. A palavra servo para alguns pode soar negativo. Ele usa até escravo em alguns formatos, algumas versões, e em outras cartas também. Para alguns soa negativo, mas eu te garanto, todos nós somos servos ou escravos de algo.
Paulo era escravo do ego, da vaidade, da religião, de dogmas humanas. Ele era escravo da aparência, queria agradar a homens, queria ser aceito. Quando ele percebe que na condição de estar em Cristo, de cristão, agora como igreja, família de Deus, ele não é mais escravo do mundo, do eu, da carne, do diabo, do sistema. Ele entende a grandiosidade de ser servo e escravo de Cristo. Irmãos, todos nós vamos servir a alguém. Todos nós seremos escravizados por algo. Então que seja escravo de Cristo. Eu quero ser escravo de Cristo. Na condição de servo de Cristo, eu me coloco nessa posição onde o controle não está mais na minha mão. E isso não indica uma vida passiva, no sentido de vou entregar para Deus, vou buscar em primeiro lugar o seu reino e deixa que Ele faz o resto. Não é isso. É a ideia de que eu vou fazer o meu melhor, eu vou para cima com os recursos que eu tenho, e tenho certeza que a bênção de Deus vai abrir portas que eu não posso abrir, vai resolver situações que eu não posso resolver, vai trazer clareza onde há escuridão, vai trazer cura onde há doença, vai trazer restauração onde foi quebrado. Então eu vou avançar, porque o meu Deus vai à minha frente, e eu posso todas as coisas nele, porque Ele me fortalece. Então eu vou avançar, independente da circunstância, eu vou prosseguir. Nós fomos agraciados. Eu te garanto, você não está aqui porque você é inteligente, você não está aqui porque você conseguiu decidir vir. Eu e você estamos aqui e podemos dizer que somos cristãos, somos salvos, carregamos essa convicção de salvação, porque a graça e o dom de Deus nos alcançou. Você recebeu um grandioso presente, nós fomos presenteados, favorecidos, não merecíamos. Percebe que essa interpretação da salvação, ela já muda a maneira como eu vejo a vida? Ela já muda muita coisa sobre a maneira como eu enxergo os problemas, como eu enxergo a vida aqui, porque eu já entendi que eu sou amado de maneira exponencial. Existe um amor que foi derramado por mim, que não tem preço, ou melhor, tem preço de sangue, sangue inocente, vertido na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor me alcançou, a graça soberana de Deus me abraçou, o Espírito Santo de Deus me viu. Assim como Jesus viu Natanael debaixo da árvore, eu fui visto pelo Espírito, sem que eu nada tivesse feito para merecer. Não existe mérito, não existe nada que justifique esse alcance, esse favor, essa conta que foi paga, esse benefício extravagante do céu, esse acesso a Deus, essa condição de filho, fazer parte da família, fazer parte desse contexto, ter a mente iluminada, o espírito avivado. Eu fui alcançado, e foi de graça, foi por amor, um amor e um favor imerecido. Eu não consigo ver motivos para murmurar, eu não consigo ver motivos para reclamar, e eu não estou querendo ser moralista aqui no sentido de não reclame, e a palavra não é acusatória, é uma palavra reflexiva, não para poder falar para você o que você tem que fazer, mas poder te posicionar como um cristão que entendeu: opa, eu tenho um amor dispensado em minha vida, eu tenho um amor derramado em minha vida que não tem preço. Eu fui alcançado por um favor que não fiz nada para merecer. A graça de Deus me alcançou. Não é uma conquista, é um dom, é de graça, é um favor. Não fui eu que alcancei, eu fui alcançado. Olha só o que diz esse texto:
Não tem mérito, gente, é apenas favor. 1 Timóteo 13,14. A mim, que antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo está falando dele. Sabe por que ele fala desse jeito? Quero trazer aqui uma segunda característica de avivamento. Paulo fala desse jeito porque quando essa graça me alcança, quando essa luz de Cristo resplandece dentro de mim, quando do meu interior flui rios de água viva, porque o Espírito está habitando em minha vida, eu consigo fazer uma leitura de quem eu sou de fato. Então quando ele olha para quem ele era, quando ele olha para a sua existência antes da graça, ele diz: a mim que antes era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo não mudou de vida porque foi inteligente, não mudou de vida porque conhecia alguém, não mudou de vida porque tomou uma decisão. Paulo mudou de vida porque foi interrompido e alcançado. É diferente ou não é? Interrompido e alcançado de maneira milagrosa, graciosa, transbordante, renovadora. Ficou cego por 3 dias, para poder depois conseguir enxergar com clareza coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não é ausência de Senhor. Repito, não é ausência de Senhor, é estar debaixo da mão do Senhor certo. O apóstolo Pedro fala sobre isso de maneira tão espetacular. Ele diz que tudo aquilo que te vence é Senhor sobre sua vida. O medo me vence, o medo é Senhor sobre mim. A ansiedade me vence, Senhor sobre mim. O álcool me vence, Senhor sobre mim. A maconha me vence, Senhor sobre mim. O cigarro me vence, Senhor sobre mim. A preguiça me vence, Senhor sobre mim. Que me vence? Então a ideia de ser escravo de Cristo é muito oportuna, porque escravo de alguém seremos, que seja de Deus. Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso é ouro, gente, isso é ouro. 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. O maior testemunho de um homem não é o que ele construiu. O maior testemunho de um homem é ter sido alcançado por Deus. A graça não só me salvou, a graça me fez servo. E na condição de servo eu sou amparado, assistido, cuidado. O meu Senhor faz a manutenção das minhas emoções, da minha vida, da minha estrutura, e Ele me segura no momento certo, me impulsiona no momento certo, porque Ele sabe das minhas fraquezas, conhece as minhas limitações, e me conduz com um braço forte. Está comigo no luto, está comigo na festa, está comigo na dor, está comigo quando eu estou de pé, está comigo quando eu estou na lona. Ele está comigo em todos os momentos, porque Ele me ama, me alcançou, me redimiu, justificou, me libertou, me lavou, me limpou, regenerou, me fez filho, me levou para perto e derramou sobre mim o Espírito que me selou, o penhor do Espírito que me sela, que me restaura, que me ensina, que me faz lembrar, que me mantém de pé, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, que me assiste e me consola, e que não dá as costas. Ele não trai,
não mente, não engana, é fiel em todos os momentos, porque nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora no verso 8 diz assim: eu, o menos importante de todos os cristãos, recebi essa graça de anunciar aos não-judeus o incrível valor de Cristo. E para fazer que todos vissem o mistério, desde o início escondido em Deus, aquele que tudo fez. O plano de Deus era que os vários aspectos da sua sabedoria fossem revelados por meio da igreja. Olha o posicionamento da igreja. Olha o trabalho da igreja. Através da igreja Deus revela a sua sabedoria e não é a homens. Olha aqui o texto diz: aos governantes e às autoridades do mundo celestial. A igreja é assistida por anjos, por demônios, assistida pelo mundo espiritual. O trabalho que Deus faz através da igreja, isso foi feito de acordo com o eterno propósito de Deus que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ponto que eu quero trazer aqui, e que faz toda a diferença para a nossa visão de vida, é sobre a questão da humildade. Eu quero ser muito breve aqui, bem objetivo. Paulo começa o versículo dizendo assim: eu, o menos importante de todos os cristãos. Não é falsa hipocrisia. Ele não está se comparando com ninguém, até porque ele já tem uma história. Seria até estranho ouvir da boca de alguém muito bem sucedido. Não soa até como uma maneira de ser elogiado, quando alguma pessoa assim se desfaz perto de outra só para poder receber atenção e mudar o foco para ela. Algumas pessoas chamam isso de falsa hipocrisia, não é esse o termo que se usa? Mas não é. É que Paulo está fazendo essa leitura diante da graça de Deus. Ele não está se comparando com homens. Ele está fazendo essa leitura diante da graça, do poder, da presença de Deus. É impossível, queridos, nós andarmos com o Espírito, sermos cheios do Espírito, estarmos na presença do Pai, andarmos com Deus e termos qualquer resquício de orgulho, vaidade e soberba no nosso coração. Não dá, não cabe. Não cabe, porque no texto que eu li, ele repete por mais de uma vez: tudo está em Deus, é tudo Deus que fez, é o Senhor Jesus que faz, é Deus que opera, Ele transfere todo momento. Quem anda com Deus sabe que não é capaz. Quem anda com Deus sabe que é pequeno. Quem anda com Deus para de confiar no dinheiro. Quem anda com Deus para de confiar na política. Quem anda com Deus para de confiar no banco. Quem anda com Deus para de confiar na força da perna, porque a força um dia acaba. Olha, uma bobaginha, vou falar uma coisa para vocês aqui, uma coisa absurda. Sexta-feira eu estava andando assim, ó, não conseguia andar. Falar para você é espantoso. Foi a primeira vez que eu tive isso na minha vida. Sabe o que deu no meu pé? No canto do pé aqui, olho de peixe. Alguém já teve isso? Isso é um escândalo. Eu nunca imaginei que era possível algo, uma bolinha preta desse tamanho, travar tudo. Eu tive que literalmente parar. Chegou num ponto, eu relaxei, eu achei que era um calinho que estava doendo aí. Eu venho com essa dor desde outubro do ano passado. Olha como que a gente se adapta até com dor. Olha o poder de adaptação que o ser humano tem. A gente se acostuma com as coisas. A gente encontra um lugar de consolo. Sabe por que eu fui numa podóloga? Porque por conta da dor, eu comecei de maneira instintiva a dobrar um pouquinho o meu pé. Aí a dor começou a vir para onde? Para o tornozelo. Quando a dor veio para o tornozelo, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu entendi de maneira inteligente, com a inteligência que Deus nos dá, eu entendi que a dor no tornozelo era porque eu estava de maneira inconsciente dobrando um pouco meu pé por conta da dor ali, que eu achava que era um calinho. Fui na podóloga, ela passou uma gilete, pingou um ácido, e quando eu cheguei na minha casa, eu achei que eu estava tendo um filho. Insuportável.
tomei 2 dipirona, cetoprofeno, tudo que tinha na frente eu fui tomando, insuportável. O pé parece que latejava inteiro assim, ó. E é para queimar a língua, porque eu me lembro uma vez de alguém falando que estava com um bicho de pé, eu não lembro o que era alguma coisa disso. E eu pensei na minha cabeça assim, isso deve ser uma frescuraiada, isso não deve dar dor assim, coisa nenhuma. É feio o negócio. Então você percebe a nossa limitação? Um bichinho quase que invisível ao olho humano, invisível ao olho humano, tem que ser visto com microscópio, para uma pessoa literalmente. E o que é um câncer? Também é um carocinho de nada que sai na cabeça, sai no pâncreas e já era, você sabe que está com os dias contados. A nossa vida é um conto ligeiro que vem e logo passa. Do que adianta eu andar de peito estufado achando que sou alguém? Eu não sou nada. Ah, mas é o político fulano de tal, não é nada. É o empresário fulano, é pó. E para o pó vai voltar. Quando eu ando com Deus, eu tenho essa percepção e eu me dispo, eu arranco essas vestes de orgulho, de soberba e me entrego para Ele, entendendo que é Ele que sustenta tudo, que ampara tudo, que mantém tudo, que organiza tudo. Não importa a condição que eu tenho, não importa a circunstância que eu vivo, não importa em qual posição eu estou, o título que eu carrego, o carro que eu ando, as roupas que eu visto, porque no mundo o ser humano é medido por isso. Quem vale mais? Quem chega de bicicleta ou quem chega de carro? Vamos falar a verdade aqui, vamos jogar limpo. Se você é um vendedor e tem que escolher um cliente, quem que você escolhe? A gente não analisa as pessoas pelo que a gente vê? Que roupa que está vestido? Chegou de carro importado ou de carro nacional? Conforme for crescendo, a gente vai agregando valor. Quem tem mais valor para nós? Quem é o doutor ou o peão? O nosso olhar é esse. Quem tem mais valor para nós? Quem mora numa casa de bairro simples ou quem mora no Abiana? Vocês percebem? Falar de maneira bem rasgada assim, que sem maquiagem, é assim ou não é? Por isso que o fato de termos sido alcançados por um Deus grande nesse nível é um milagre incalculável e extraordinário. Nós somos amados por Deus. E quando Paulo trata da questão da sua posição em Deus como o menor, João Batista disse: convém que eu diminua ainda mais para que o Senhor cresça. Todos os homens que andaram com Deus não fizeram do seu ministério um meio para se promover. Eu não vou usar o dom que Deus me deu, a habilidade que Ele me deu, os recursos que Ele me deu para o avanço da igreja e para a glória do seu nome, para os meus benefícios pessoais, para promover meu ego, para ser aceito em meios aonde eu não tinha acesso. Então sempre que alguém chega para mim e diz: oh, parabéns pela palavra, parabéns por isso que você fez, parabéns por isso que você conquistou, eu sondo o meu coração e digo glória a Deus com verdade, é com verdade, porque eu sei que se não é o Espírito Santo trabalhando aqui, não tinha ninguém me ouvindo. Eu não tenho conteúdo para isso. É o Espírito de Deus que dá bagagem, que tira a palavra da minha boca, reveste ela com uma unção que eu não conheço e entrega para você, e pode mudar a vida de algumas pessoas, a vida de quem crê, porque o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. Mas essa percepção de quem eu sou é muito importante para a minha caminhada. Eu sou amado de Deus, agraciado, minha conta foi paga, Ele me alcançou sem eu merecer, e eu devo, com relação a isso, caminhar dependente, quebrantado e humilhado diante dEle, reconhecendo que Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Vamos avançar em nome de Jesus? A minha conclusão final, o desejo do meu coração é que todos nós saímos daqui hoje com um desejo queimando dentro de nós, de termos uma vida
mais direcionada para o tempo com Deus. Não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão do seu tempo de comunhão com o Pai. Eu quero te dar aqui um direcionamento que pode mudar a tua vida para sempre se você receber. Quando você entrar no teu quarto para ter um momento a sós com o teu Deus, pergunte para Ele assim, ó. Eu vou falar para você algo que eu faço, tá? Primeiro, eu faço uma leitura da Bíblia dinâmica, a nível de conhecimento amplo. Eu fiz um desafio para mim mesmo, diante de Deus e eu, que eu tenho que ler pelo menos 10 capítulos da Bíblia todo dia, e eu leio ela em ordem cronológica, num aplicativo da Bíblia. Leitura da Bíblia em ordem cronológica, você pode abaixar em qualquer capítulo, é muito saudável essa leitura, você ganha entendimento amplo, histórico, da amplitude de visão. Então primeiro eu leio assim, aí depois eu peço para o Espírito Santo trazer no meu coração, na minha mente, no meu entendimento, o texto e o livro que Ele quer que eu vou para o momento do devocional. E aí eu fico em silêncio para ouvir. Porque o que falta para nós na presença de Deus, muitas vezes é silêncio. Então em silêncio, depois de fazer a tua oração, depois de ler a Bíblia de maneira mais dinâmica, mais ampla, mais aberta, você em silêncio clama ao Espírito Santo para Ele te dar o texto que você está precisando para o momento da tua vida, para o hoje. Senhor, qual é o texto para mim hoje? Qual é o livro para mim hoje? E eu te desafio, você vai ouvir a voz do Espírito Santo falar dentro do teu coração. Ou ele fala aqui, ou ele fala aqui, ou ele fala aqui. Cada um consegue ouvir de um jeito. Mas ele vai falar com você, eu ouço ele falar aqui. Hoje, por exemplo, eu estava buscando uma palavra para poder tratar aqui, trazer. E o Espírito Santo falou no meu coração com muita clareza, e eu ouço aqui, Efésios 3. Eu sei qual é a voz falando, eu sei que é a voz dele falando, eu tenho convicção. Aí eu vou para Efésios 3 e começo a ler. Às vezes eu leio o capítulo uma vez, 2 vezes, na terceira vez que o versículo salta, e eu recebo a palavra toda numa fração de segundos, como um milagre. E às vezes, logo quando eu abro e começo a ler, a palavra já escancara diante dos meus olhos. Mas quando ele fala, eu sei que é. Eu te desafio, se coloque diante de Deus, e depois da leitura mais ampla, depois do momento de oração, nesse momento de silêncio, você peça ao Espírito Santo, traga ao meu coração o livro que o Senhor quer que eu leia. Me aponta com direção o que o Senhor quer que eu leia. E aí ele vai te dar um direcionamento e vai falar com você lá no particular, vai ser incrível. Fique de pé. Senhor soberano, a minha oração em nome de Jesus é para que o Senhor regue essa semente, que ela caia em terra boa e dê muitos, muitos, muitos frutos. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, conduza os nossos passos. Dependemos do Senhor para acordar, para dormir, para levantar, para vestir, para respirar. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Sem o Senhor não posso ir a lugar algum. Sem o Senhor eu não sou produtivo, não sou eficiente, não sou eficaz. Sem o Senhor tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é mentira, porque só o Senhor é a verdade, só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a vida. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Deus absoluto, Deus soberano. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado para toda a eternidade seja o teu nome grande e poderoso, Senhor Jesus. Eu te louvo, te agradeço e suplico em nome do Senhor. Santo Espírito de Deus, faça essa semente frutificar, nos ajude a viver cada palavra que o Senhor nos trouxe, e a sermos igreja, sal da terra, luz do mundo, a fazermos a diferença onde